Gente, a receita de hoje tem tudo a ver com o Natal. É até uma sugestão de sobremesa para sua ceia. E a nossa querida repórter, produtora aqui do Ver Mais, a minha pipoca, Liliane Machado, foi até Pomerode para aprender como é que se prepara essa deliciosa receita de origem francesa. É isso mesmo, Lili. Boa tarde, Susan. Boa tarde aos amigos do Ver Mais. É isso mesmo, nós viemos até Pomerode, cidade mais alemã das Américas, para ver como é que se faz esse bush de Natal. E quem vai nos explicar é o chefe André Luiz Lenzi. Boa tarde, chefe. Como é que nós vamos então fazer esse prato especial, né? Acho que é um prato especial de Natal. Como ele é? Ele característica realmente, boa tarde a todos, característica realmente ao Natal, né, uma referência ao Natal, mais ao Natal europeu. Ótimo, então tá aí, vamos então ao passo a passo desse bush de Natal. Para preparar o biscuit, a base para a nossa receita, você vai precisar de 150 gramas ou 9 gemas de ovos, 150 gramas ou 5 claras de ovos, 150 gramas de açúcar, 30 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de fécula de batata, 30 gramas de cacau em pó e 70 gramas de manteiga derretida. No preparo da calda, você vai utilizar 120 gramas de açúcar, 120 ml de água e 50 gramas de quiche ou creme de cassis. Para preparar a geleia de framboesa ou de frutas vermelhas, você vai precisar de 300 gramas de frutas vermelhas, 190 gramas de açúcar e meio suco de limão. Para fazer o creme de chocolate, você vai precisar de 300 gramas de leite integral, 80 gramas ou 4 gemas de ovos, 30 gramas ou 2 claras de ovos, 30 gramas de açúcar, 5 folhas de gelatina sem sabor, 250 gramas de chocolate amargo picado e derretido, 15 gramas de cacau em pó e 250 gramas de creme de leite fresco batido. Para preparar a cobertura de chocolate é necessário 300 gramas de creme de leite fresco e 300 gramas de chocolate amargo picado. Para fazer a calda de frutas é necessário 250 gramas de frutas vermelhas, 50 gramas de açúcar e 30 ml de água. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou começar então com as gemas. As gemas que eu vou colocar na batedeira, é importante a gente ter uma batedeira porque ela bate, vai ficar muito mais fofa a minha massa também, com a metade do açúcar da nossa receita. Eu vou deixar bater um longo tempo, tá? Vai espumar, ele vai triplicar, quadruplicar de volume realmente e que vai dar bastante leveza à nossa massa depois. Aqui então eu já cheguei no ponto exato que eu quero. A minha massa já está bem aerada, bem fofa junto com as gemas e o açúcar. Eu vou mudar de bowl. Vou levar as claras então à batedeira. Eu começo então a bater as claras assim que ela estiver em ponto de picos firmes, eu acrescento então o restante do açúcar. Esse aqui então é o momento exato em que eu vou acrescentar o restante do açúcar. Eu continuo batendo até então ele ficar bem brilhante e bem firme. Para depois eu acrescentar então junto com as gemas que eu já bati anteriormente. Minhas claras já estão no ponto de picos firmes. Pego a mistura de gemas e vou acrescentar então sobre as claras. Nesse momento eu posso misturar um pouquinho mais forte. Acrescento então a farinha de trigo mais a fécula de batata. Em seguida acrescento um cacau de boa qualidade, um cacau em pó. Tenho a minha base do biscuit praticamente pronta. Só me resta então acrescentar a manteiga.
Acrescento em uma forma, com papel manteiga embaixo. Não preciso untar a lateral e não colocar também papel manteiga na lateral, porque eu quero que essa massa grude. Eu vou levar ao forno, aproximadamente de 15 a 20 minutos, a 180 graus ou forno médio. Aqui está a massa pronta, então. Vocês podem ver, eu já desgrudei ela totalmente da lateral. Vocês estão vendo que ela grudou bastante. Eu cortei já do tamanho da forma que a gente vai utilizar. Mas vocês podem cortar, então, do tamanho que vocês quiserem. Vamos para a segunda etapa. Então, para deixar essa massa um pouco mais úmida, um pouco mais suculenta também, a gente vai fazer uma calda, que é uma calda aromatizada. A gente vai utilizar a água, o açúcar. Ela vai ficar 5 minutos fervendo e essa calda está no ponto que eu quero, então. Eu desligo a calda e aí sim eu vou acrescentar, então, o licor para que não perca tanto o aroma e tanto o sabor do nosso licor. E levem à geladeira para esfriar. Vamos fazer a geleia, então. Essa geleia é de frutas vermelhas. Hoje eu optei só por fazer a geleia de morango, o açúcar, sempre em fogo bem baixo. O morango vai começar a soltar água, juntamente com o suco de limão. O suco de limão, ele vai me trazer um pouco mais de acidez. E depois de 10 a 15 minutos, ele vai ficar, então, nessa consistência aqui. Agora a gente vai começar a fazer, então, o recheio principal, que é o creme de chocolate. Vou fazer um creme inglês no leite. Com as gemas eu vou acrescentar ela num bowl. Jogo esse leite sobre as gemas com o açúcar. E agora eu volto à panela. Essa produção eu vou levar ligeiramente para gelar e aí em seguida a gente vai fazer o restante da receita. Com o creme inglês já frio, como está aqui nesse bowl, eu vou então acrescentar a gelatina, que ela já foi previamente hidratada e depois dissolvida. Aqui eu já tenho o chocolate, então, derreti no micro-ondas mesmo, que é muito mais fácil. Acrescento o cacau. E agora sim, acrescento, então, a mistura do creme inglês. Mexe bem e acrescento creme de leite fresco. Vou fazer agora então a calda de chocolate, que é a última etapa da nossa receita. Vou juntar o chocolate mais o creme de leite e levo para o micro-ondas até ele derreter totalmente. Vai ficar uma calda. Então, para formatar a nossa sobremesa, a Brush Noel, eu escolhi essa forminha aqui, que é uma forminha pequena de bolo inglês, de pão, tá? Onde eu vou cobrir ela com papel. Agora, para começar, eu vou colocar a primeira camada, então, da mousse. Coloco em torno da metade da minha forminha. Somente no centro eu vou acrescentar geleia. Coloco mais um pouco da nossa mousse para cobrir a geleia. Pego um pouco da calda. Faço tipo um chuveirinho realmente. Ela não pode ficar muito úmida porque ela é a nossa base. Finalizo sobre essa mousse. E vou levar para a geladeira até firmar. Isso quer dizer umas 2 horas aproximadamente. Depois de 2 horas de geladeira, minha mousse já está firme. Eu solto a lateral realmente da forminha para eu conseguir desenformar. Ela desenforma bem fácil. E a gente vai cobrir com ganache, com a calda de chocolate que foi feita antes.
Então aqui a gente já tem a nossa Bûche Noel depois de 2 horas, já foi banhada, já está bem firme essa calda por cima da mousse. Então a gente vai finalizar, que é a parte mais gostosa, mais interessante dessa receita. Posso colocar a raspa de chocolate em cima, se ficar muito difícil de...